Decepções. Você já se decepcionou com alguém? E Deus? Deus já te decepcionou? Quem nunca? Quem nunca se decepcionou nessa vida, não é mesmo? Seja com nossos pais, os nossos irmãos, ou até mesmo com nossos amigos. E se o amigo for Deus? Eu tinha 7 anos de idade, morava em Caxias, num bairro pobre, e fui criada junto com a minha mãe, com meu pai e mais 2 irmãos, uma mais velha e um mais novo. Eu era do meio. Cresci num ambiente não muito saudável, embora tivéssemos nosso momento de família, de interação, de harmonia. Cresci num ambiente totalmente agressivo, de violência doméstica. Meu pai, um homem bronco, muito mais velho que a minha mãe, tinha uma espécie de ciúme possessivo. E quando ele bebia, muitas vezes nas situações em que estava desempregado, as agressões dentro de casa se tornavam frequentes. Nós éramos muito crianças, muito pequenos, e a gente não tinha muito o que fazer, não tinha muito com quem contar, éramos só nós. E muitas vezes, quem tinha que apartar as brigas era eu e os meus irmãos. Não se trata de apontar os culpados ou dizer quem estava certo ou errado. Eram 3 crianças que presenciavam frequentemente seus pais se degradando dentro de casa. Lembro-me que atrás da minha casa havia uma pilha de blocos de tijolos que era para a construção de um muro que meu pai havia planejado. E nos buraquinhos daqueles blocos era de costume que passarinhos fizessem ninhos. E havia uma espécie que era muito comum fazer ninho naquela época nesses blocos, uma espécie chamada garrincha. Certo dia, eu tive a ideia de escrever uma carta para Deus. Nessa carta, eu pedi a Ele que os meus pais nunca mais brigassem. Tinha apenas 7 anos. E eu acreditava que ao colocar aquela carta no ninho do passarinho, ele levaria a carta até Deus. Coloquei a carta no ninho e comecei então a observar, na esperança de que o passarinho levasse aquela carta. Mas não aconteceu. Ao invés do passarinho levar a carta até Deus, o passarinho abandonou o seu ninho, deixou os ovinhos lá, abandonados, e nunca mais voltou. Na esperança de que o passarinho iria voltar, eu mantive a carta lá, ansiosamente aguardando para que ele retornasse e pudesse levar a minha carta a Deus. Dias se passaram e nada aconteceu. A carta continuou lá. E a decepção foi tão grande, que eu não podia contê-la. Eu me revoltei contra Deus. Passei então a acreditar que Deus não existia. Era apenas uma história, um conto. Afinal, como um Deus tão bondoso, tão grandioso, poderia permitir que uma criança de 7 anos pudesse ver seus pais se degradando dentro de casa? Isso era justo? Os anos foram passando, as brigas continuaram, nunca pararam. Mas eu comecei a entender que a culpa não era de Deus. Eu não podia culpar Deus porque meus pais faziam as escolhas deles constantemente. Eles escolhiam brigar, eles escolhiam viver em guerra. E Deus não tinha nada a ver com isso. E você? Quando você aponta o dedo para Deus e culpa Deus pelos acontecimentos da sua vida, ou quando você simplesmente se decepciona com pessoas, o que você esperava delas? Precisamos entender que as decepções vêm quando esperamos. Esperamos demais de alguém ou de alguma coisa. Mas é sábio entender que nem sempre as coisas acontecem da forma que nós esperamos ou queremos. Nem sempre é a nossa vontade que prevalece. E quando a gente começa a entender que as coisas fluem naturalmente, sem nenhuma intervenção, a não ser divina, e que as coisas acontecem como tem que acontecer, a gente começa a perceber que decepções não servem para nada. Se decepcionar e depositar em um outro a responsabilidade do que queremos para nós, e que possamos aprender, quando dissermos que confiamos em Deus, que essa confiança seja plena, que possamos entregar realmente as nossas vontades aos cuidados de Deus, para que seja feita a vontade dele e não a nossa, pois a nossa vontade é falha, nem sempre sabemos o que é certo para nós. Pare um pouquinho, analise os fatos e as pessoas que te decepcionaram e se pergunte, a culpa era delas mesmo? Esse é mais um pedacinho da minha história que eu compartilho com vocês. E se vocês gostaram,
curte lá a página, ativa o sininho, dá um ok e aguarde os próximos vídeos.